Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse como você viu esse clássico, a sua ideia inicial de jogo e depois também, né, com um jogador a menos, o adversário, você no intervalo faz uma alteração até ousada, tira um zagueiro que já tinha cartão, e o peso dessa vitória? Bem, boa noite. Primeiro que a gente tem que comemorar muito essa vitória internamente, né, sem estripulias, mas comemorar internamente porque era um jogo decisivo, né? A tua derrota hoje, ela te praticamente eliminaria do campeonato. Até o empate praticamente te eliminava do campeonato e vocês sabem como é um clássico com mando de campo, com 60 mil pessoas, né? Com um time também da mesma qualidade que a sua, que é o Cruzeiro. Então a gente ultrapassou tudo isso. Acima de tudo porque a gente se preparou muito bem para esse jogo, né? Nós trabalhamos muito bem durante toda a semana e hoje fizemos um grande jogo. Até a expulsão do Gabigol, eu acho que estava um jogo muito igual, com nós um pouquinho na frente, né? Tendo um pouquinho mais do controle do jogo, mas o Cruzeiro tinha tido uma chance pela direita, que bateu, cruzou, o Gabigol bateu, o Everson pegou. Nós tivemos jogadas importantes também na frente, né, que poderíamos ter ocasionado mais chances de gol, e estava um jogo gostoso, né? Daí ocorreu a substituição, eu até pensei em fazer a troca já naquele momento, mas eu acho que o time não ia entender o que a gente queria com aquilo, né? Porque quando a gente viu o posicionamento do Cruzeiro, com duas linhas de 4 e um mais à frente, o Matheus, a gente não precisava mais ter dois zagueiros, né? Bastava um zagueiro na sobra, como ficou o Lianco, e lógico que você vai correr algum risco de contra-ataque, mas vai ter um homem a mais no meio. E aí nós criamos algumas oportunidades, antes dela entrar já tínhamos tido outras, até que fizemos o gol, daí fica um jogo mais tranquilo, você não precisa se expor tanto. E aí recompusemos o setor defensivo e tivemos o controle do jogo, né? Não demos assim uma chance clara para o rival poder empatar, e no final acabamos sendo coroados aí com mais um gol de contra-ataque, que definiu a partida. Ô, Cuca, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Eu queria que você falasse a respeito de dois jogadores especificamente. O primeiro deles, o Coelho, né, que o Atlético trabalhou muito para recuperar esse jogador e para trazer esse jogador também, contando com sua participação dentro daquele pensamento de ter um jogador de velocidade, que era uma deficiência do elenco atleticano. E o segundo deles, o Alan Franco, que foi seu jogador também em 2021, mas que agora parece que ele se tornou mais importante ainda. Queria que você falasse um pouquinho das diferenças do Alan Franco de 21 para agora, para se tornar esse jogador importantíssimo no Galo. Bem, eu vou começar pelo Alan Franco para não esquecer. O Alan Franco, em 2021, ele jogou 2 ou 3 partidas só, mas ele se demonstrava um cara extremamente importante, sabe? Quando eu estava dando treino específico de alguma forma, eu sempre via ele conversando com algum menino e instruindo, mesmo ele não jogando, e isso me marcou muito, porque é um líder sem jogar, e eu falei com ele isso quando vim, né? Ele falou assim, ele agradeceu, mas eu quero jogar um pouco mais. Falei assim, você vai jogar. Está jogando, está indo bem, ele se firmou aí como primeiro volante, né? A gente pode melhorar um pouco mais a nossa saída ainda e vamos trabalhar para isso. Mas ele deu essa condição, né? Nós, com 5, 6 partidas que a gente jogou esse ano, nós tomamos um gol. Então, não tem sofrido grandes sustos atrás, eu acho que está bem equilibrado. E o Coelho, ele é esse jogador polivalente, né? Ele jogou pelo lado direito hoje, foi para dentro quando o Scarpa veio para o lado, foi lá para a ponta esquerda. Vamos achar aonde participou, né, dos 2 gols, vamos achar um lugar que ele vai nos ser útil, né? E ele hoje foi muito bem, eu acho que um dos melhores em campo, jogou muito bem, né? Mesmo não estando numa condição de 100% por causa da lesão que ele teve no tornozelo. Boa noite, Cuca. Vinícius Andrade, de O Tempo Esportes. Na pré-temporada nos Estados Unidos, você disse que ainda não tinha como dar uma previsão de quando o time estaria encaixado com a sua cara, até porque peças iriam chegar. É impressionante como o Atlético evoluiu, né, nesse período. O time já está com a cara que você deseja ou próximo disso?
Eu acho que nós estamos de menos para mais, né? A gente está crescendo jogo a jogo. Lógico que tem jogo que você não vai ir tão bem, mas, no geral, a gente está evoluindo, a gente está potencializando todo o elenco, né? A maior contratação que você pode ter é o teu elenco estar potencializado, eles estarem rendendo perto de tudo que eles podem, né? E a gente ainda tem em campo ainda para melhorar um pouco mais, né? O nosso ambiente é muito bom, o nosso trabalho é muito respeitoso entre todos e nós temos nos preparado bem para os jogos, né? Você vê, a gente vence um jogo, sabe que não tem euforia nenhuma, porque quarta-feira você tem outra decisão. Não adianta nada ter ganho hoje se quarta-feira você não ganhar e não passar adiante, né? Então nós vamos preparar bem o espírito para quarta também. Boa noite, Cuca, Juan Brito, do Portal Fala Galo. Cuca, algo que vem chamando a atenção nesse início do seu trabalho é o bom desempenho da defesa do Atlético, que em determinado momento da temporada passada foi um problema, incomodou a massa atleticana, mas desde que você assumiu o Galo, nas suas partidas, o time sofreu apenas um gol em 6 jogos. Então, gostaria de saber o que você tem priorizado nesse início de trabalho para rapidamente o Galo conseguir apresentar uma melhora nesse sistema defensivo tão rápido. Obrigado. Quando a gente fala em sistema defensivo, ele começa lá na frente, né? Então a gente tem que enaltecer a marcação forte, que ela começa lá na frente, né? Se você marca pressão, automaticamente você vai ficar no mano a mano atrás, né? Não tem problema, desde que eles não tenham um jogador livre para fazer esse lançamento, senão é suicídio. Então eles têm lá na frente o perde e pressiona, exercido muito bem, para que não sobre nenhum jogador do adversário em condições de fazer esse lançamento e achar a velocidade dos atacantes, porque 90% dos atacantes são mais rápidos do que os zagueiros, e já vem em velocidade lançada, enquanto que o zagueiro tem que mudar a direção e correr. Então é matar a origem da jogada, né? Não deixar ela existir. Cuca, boa noite. Tiago, do canal Tiago de Araújo, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria falar sobre o Lianco, né? Eu acho que ele tem sido aí realmente um retrato desse time, né? Pela vontade, só que você conseguiu transformar esse jogador, né? De um tomador de cartão aí contumaz para uma vítima hoje, né? Que tomou aí uma cotovelada, enfim. Qual o trabalho, qual a mágica que o Cuca fez para o Lianco realmente ser tão efetivo e não tomar cartões amarelos como ele vinha tomando? Obrigado. A gente tem conversado muito com ele, muito mesmo, para ele usar todo o potencial dele, mas tendo limite. Hoje, ainda que não fui perguntado, tem uma queixa do Cruzeiro em relação a um pisão dele no braço do Dudu. Eu sou muito cuidadoso com isso, né? Para não falar besteira e vir aqui depois e ser desmentido pela imagem. Primeiro eu conversei com ele. Lianco, você pisou? Ele falou, professor, eu dei a passada, eu não vi o braço dele. E eu tive o cuidado de ver, quando o Dudu cai, ele fica com o braço aberto e o Lianco passa a perna por cima dele. Nesse passar da perna, o Dudu vem com o braço em direção junto. Então, quem sabe, está dentro do campo, sabe que é uma coisa que não ocorreu por querer. E sim um acidente de trabalho, que eu acho que foi muito bem interpretado pelo VAR e pelo árbitro, porque você sente quando é maldade do jogador, e aí ele tem que ser punido. Se ele tivesse me falado lá dentro, não, eu pisei, eu ia falar para vocês. E ele me falou exatamente o que a imagem diz, que o braço veio de encontro à passada dele, que ele tinha dado para passar em cima. Ele nem viu, né? Enfim, é uma pena que tenham feito tanto barulho em cima disso, né? Sabe, que isso não foi isso que fez o resultado da partida. Eu acho que não. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente mereceu vencer. E fica uma pena, sim, porque é muita pressão na arbitragem, né? No meio tempo, aqui quebraram porta, entraram para dentro, socaram todo o VAR, e fica isso condicionado lá para frente, né? Dando brecha para você fazer o mesmo. Nós não vamos fazer, mas a gente quer que as coisas fiquem no limite também, para que não seja o árbitro depois fique emocionalmente condicionado. Eu tenho que isso ou aquilo. A arbitragem hoje foi boa. Quem falar que não foi boa a arbitragem hoje e tiver imparcial, eu acho que vai dizer que a arbitragem foi muito boa. Cuca, boa noite. Guilherme Frossar, aqui na sua frente. A gente vê um Atlético nesse início de temporada com muita variação tática, né? Você já usou 4-1-4-1, já usou 2 caras abertos, 2 atacantes.
outras versões do Galo sob seu comando, especialmente 2013, era um time com menos variação, vamos dizer assim. É uma ideia sua realmente adequar o seu time pensando no adversário sempre, ou você está procurando a melhor formação e pretende dar sequência ao modelo de jogo ao passar da temporada? Eu sempre trabalhei assim, né? A gente em 21, a gente tinha Zaratio, que jogava de segundo volante, fazia o ala direito, fazia o meia, entrava na área, fazia diagonais, a gente utilizava o Mariano como um terceiro zagueiro, como um lateral. E a gente tinha as peças, o Nacho, a gente fazia um segundo volante, porque é bom para o treinador você ter peças que façam diversas funções. Ele te faz você não precisar ter 30 jogadores. Você com 22, 23, você tem um elenco maravilhoso e dá para fazer os meninos. Essa que é a ideia, né? Você ter meia dúzia de jogadores polivalentes que eles possam, durante o jogo, ocupar outras posições. Cuca, boa noite. Felipe Simonetti, parabéns pela vitória. Obrigado. Na mesma linha, sobre esse tanto de repertório que a gente tem visto, né? Marcar de 4, 5 maneiras diferentes nas últimas partidas, atacar de formas diferentes, faz gol em transição, usa bola longa, alguns momentos mais posicional também. Eu queria ouvir um pouco mais sobre como que é a rotina de trabalho para conseguir desenvolver tanto repertório num espaço de trabalho, um tempo de trabalho muito curto ainda. Mas a vantagem é estar morando no CT, porque não tenho o que fazer. Então eu desço lá e faço a minha comissão estar junto, fico meio brabo às vezes, porque tem que estar amanhã cedo, está lá, né, Vitor? E a gente planeja as coisas, planeja o treinamento, planeja essas situações, leva para o campo, mostra para o jogador nos vídeos o que a gente pode fazer. Então eu acho que o tempo que a gente está tendo para trabalhar, de estar ali vivendo essas 24 horas por dia, está ajudando muito a gente a fazer isso. E o entendimento deles também, que é bom. Tem algum ainda que não está entendendo muito bem, mas vai melhorar. Boa noite, Cuca. Tudo bem? Aqui, Helder Ferreira, canal 7 Esportes. Clássico que é bom, ele é exatamente assim. Ele começa bem, continua bem e no final fica melhor ainda, que as repercussões vêm depois. Se um lance involuntário bate na mão de um jogador dentro da grande área, o árbitro pode interpretar como pênalti. Vamos usar esse termo. Sem querer, a bola bate na mão do jogador dentro da grande área. Pênalti. Por que, no seu ponto de vista, mesmo sendo um fato sem querer, que poderia até, de uma certa forma, debilitar o jogador da equipe do Cruzeiro, no caso? Um pisão no braço poderia quebrar o braço do jogador, enfim. Não vamos falar que teve maldade no lance, mas um lance sem querer poderia ter denegrido aí, pelo menos o físico do jogador, e no seu ponto de vista, não foi um lance passivo. Da qual emissora você é? Eu sou do canal 7 Esportes. 7 Esportes? Isso. Um lance, mesmo sem querer, não foi passivo de punição. Boa noite para você. Boa noite. É só ver a imagem. Pega a imagem, agora com mais calma, faz ela em câmera lenta, para você ter uma ideia, e faz ela no normal. Quando o Dudu está deitado aqui, não tem um bonequinho para pôr aqui? Não tem uma coisa? Não tem. O Lianco dá o passo por cima do corpo do Dudu. O Dudu está com a mão assim. É natural, e o Dudu fechou a mão na hora que o pé dele está saindo. Mas nem combinado não ia acontecer isso ao mesmo tempo. Não estava o braço do Dudu ali e o Lianco pisou. Aí ele tinha que ser expulso. Mas se você vê o lance, eu tive cuidado de ver. Quando ele passa o pé, ele está olhando para frente, a mão do Dudu vem e ele acaba pisando. Mesmo assim, não é um pisão em cima, ela dá a raspada. Por isso que eu te falo que não teve um risco de você ter uma lesão grave, de ter uma coisa, porque não foi proposital, foi um acidente.